Existem outros obstáculos que esta mulher encontrou. Além do silêncio de Jesus, os discípulos de Jesus começaram a falar para o Mestre, dizendo: Senhor, manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. As pessoas ao redor daquela mulher cananeia estavam incomodadas com a súplica dela, incomodadas com o sofrimento dela, incomodadas. E não é verdade que muitas vezes na sua vida, minha irmã, sempre aparece aquela tal vizinha, aquela tal comadre, aquela pessoa que vai dizer assim: ah, deixa de ser tonta. Você ficar chorando por este homem, chorar por esse casamento, não, você tem o direito de ser feliz. Não, larga esse homem, deixa de ser tonta. E você vai ouvindo aquela contraproposta do mundo que está incomodado diante do seu sofrimento e vai dizer: não, esquece disso, larga disso, deixa de ser tonta. Como falava o nosso saudoso Padre Léo, né? Dizia: deixa de ser besta, deixa de ser anta, né? Que ele falava assim, né? E sempre aparece aquela pessoa, muitas vezes até para minimizar o seu sofrimento, para dizer: não, isso que você está vivendo não é nada. Você já deve ter escutado isso, você sofrendo com o coração despedaçado, mas ninguém parece entender a tua dor, ninguém parece compreender a tua solidão, ninguém parece entender o seu desespero e diz: não, isso não é nada, eu já passei por isso. E você não queria ouvir isso, você não queria ouvir a incompreensão, aquela pessoa que não entende o seu sofrimento e que até mesmo minimiza o seu sofrimento dizendo: ah, isso é pouca coisa. Isso incomoda, não é verdade? É como que o mundo e as pessoas dizendo para você: silencia, para de falar, para de tocar nisso. Ninguém aguenta mais ouvir isso de você, desse seu sofrimento. Ninguém aguenta mais. Foi um segundo obstáculo que aquela mulher cananeia encontrou e que nós muitas vezes encontramos. Quantas mulheres de fé hoje encontram esse obstáculo dentro da própria casa? Talvez da boca do próprio esposo, dos lábios do próprio filho, da mãe, da sogra, dos parentes. A partir dentro da própria casa vai ouvindo esses obstáculos e dizendo: não dá mais para ouvir. Chega, assim como aquela mulher que ouviu dos discípulos de Jesus, homens e mulheres de Deus, seguidores fiéis do Senhor, que ao invés de acolher, ao invés de compreender o sofrimento daquela mulher, ao invés de abrir os braços e acolher aquela mulher em sua dor, em sua súplica, disseram: Senhor, pede para ela se calar. Mas ainda havia um terceiro obstáculo. Ela continua. Na perseverança, na persistência da oração, ela vai e se prostra diante de Jesus e começa então a implorar. Ela implora, ela já não pede mais, ela implora. Ela se rebaixa totalmente e diz: Senhor, socorre-me. É um coração humilhado diante do Senhor. E aí, para a surpresa daquela mulher, Jesus vai responder: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Alguns estudiosos da Bíblia afirmam que esse termo que Jesus usa, cachorrinhos, foi uma maneira muito terna, muito carinhosa, mas em que Jesus afirma algo que os judeus comparavam os pagãos. Os judeus chamavam os pagãos de cães, que eles eram os cães. Jesus não queria dizer esse termo cães, mas ele falava então cachorrinhos. Alguns estudiosos da Bíblia afirmam isso, então que Jesus quis citar isso, que eram os cães. Mas o mais importante, gente, não é isso. O mais importante desta passagem não é isso, essa resposta surpreendente que Jesus dá a esta mulher, mas a resposta surpreendente que a mulher dá a Jesus. Ela vai responder: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Ali, a resposta daquela mulher surpreende o coração de Deus. Você que é hoje, minha irmã, você que é uma mulher de fé, surpreender a Deus? Aqui, esta mulher cananeia nos dá a dica de como surpreender a Deus, como conquistar as graças que tanto almejamos. Essa resposta dessa mulher, como dizia o saudoso Padre Léo, é um espetáculo. É um espetáculo que essa mulher responde. Ela vai dizer: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Veja, aquela mulher precisava de um milagre. Precisava que a sua filha fosse liberta daquela opressão do demônio. Aquela mulher
suplicou diante de Deus e disse: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Para aquela mulher era a intervenção de Deus, para aquela mulher era um milagre, mas ela surpreende o coração de Deus quando ela diz para Jesus: olha, para mim é um milagre, para mim é uma intervenção divina e maravilhosa. Para mim, Senhor, se o Senhor me der a graça da minha filha ser curada, ser liberta, eu encontrei em Ti a resposta para a minha vida. Para mim é tudo isso, mas eu sei que para o Senhor Jesus, isso é apenas migalha. Para o Senhor é apenas migalha. Ela então diz para Deus, diz para Jesus que o que para mim hoje é um milagre, para o Senhor é uma migalha. O Senhor pode muito mais. No dia de hoje, o Senhor está falando para mim e para você, mulher de fé, que tanto tem sofrido nessa luta diária, pedindo a Deus tantas graças, a graça que você hoje precisa na saúde, no casamento, na sua vida pessoal. O Senhor está dizendo para você, através do testemunho de fé desta mulher cananeia, o Senhor pode mais. O Senhor pode muito mais. Há uma história de uma mulher, eu sempre gosto de contar historinhas, né? Aqui, eu sempre conto histórias quando eu venho aqui e nas pregações também. História de uma mulher que foi no armazém de um grande comerciante. Mas aquele homem, comerciante, era um homem muito grosso, sabe? E ela foi pedir ajuda, foi pedir mantimentos. E quando ela foi pedir mantimentos para aquele homem disse: não, eu não tenho como lhe ajudar. E aquela mulher se deparou com uma situação parecida com essa da cananeia, em que Jesus vai dizer: olha, eu não tenho como fazer algo por você, porque não convém eu tirar da boca dos filhos, né, para dar aos cachorrinhos. Aquele homem falou: da mesma forma, eu não tenho como agora fazer algo por você, olha, não tem jeito. Sabe quando você chega numa repartição pública, num determinado lugar, num hospital, e aquela pessoa que está atrás do balcão, olha, eu entendo o seu problema, eu entendo, mas não tem jeito. Você vai ter que voltar amanhã, voltar daqui a um mês, e você vai embora com o coração frustrado, porque não conseguiu ser atendido. Então a mesma coisa, essa mulher foi lá, atrás daquele comerciante, pedir mantimentos. Ele disse: olha, eu não posso lhe atender, não tem como. E ela disse: olha, mas o meu esposo está doente, ele não tem como trabalhar, está desempregado, eu tenho 7 filhos, eu não tenho como sustentar minha família, o senhor pode dar alguma coisa? E aquele homem começou então a partir para a rudeza, para a ignorância, e começou a querer enxotar a mulher. Nisso havia um homem que estava ali observando a situação. Aquele homem chamou o comerciante e disse: não, pode atendê-la, eu vou pagar, eu pago os mantimentos para ela. Aquele homem cristão compadecido falou: eu pago para ela. E aquele comerciante já impaciente disse para ela: então me dá aqui a lista dos mantimentos. E ela pegou um papel, colocou a mão no bolso e tirou um papel todo amarrotado ali e deu na mão do comerciante. O comerciante, querendo provocar a mulher, disse: olha, eu vou, já que você está pedindo aqui os mantimentos, eu vou colocar na balança. E o quanto pesar essa lista, eu vou te dar em mantimentos. Papel, gente, papel. Não pesa nada, leve. Para a surpresa daquele homem, quando ele colocou na balança, a balança foi lá embaixo. Aquele homem ficou boquiaberto. Como que um papel pode pesar tanto sobre uma balança? Sem entender aquela situação, ele começou a colocar mantimentos. 5 quilos de arroz e quilos de feijão, açúcar. Começou a colocar e nada equilibrava a balança. E começou a colocar mantimento. E aquele homem cristão que observava a situação esboçou um lindo sorriso, começou a ficar contente. E ela colocando mantimento, até que ele deu muitos mantimentos para aquela mulher. E ele, surpreendido, tirou a folha da balança. E quando ele abriu o papel, não era uma lista de mantimentos. Para a surpresa daquele homem, ali era uma oração. A mulher tinha escrito assim, com a sua letra muito simples, ela tinha dito: Senhor, o Senhor conhece as minhas dificuldades e os meus sofrimentos. O Senhor conhece as minhas necessidades. Olhai para mim, Senhor. Só escreveu isso. O Senhor conhece as minhas necessidades. E aí aquele homem, sem dizer palavra alguma, dobrou aquela folha, devolveu aquele pedido de oração para aquela senhora. Aquela senhora foi embora toda faceira, feliz, cheia de mantimentos para casa. Aquele homem cristão que dizia que ia pagar, começou a pagar e disse para aquele comerciante orgulhoso, dizendo: olha, valeu cada centavo. Só Deus, meus irmãos, minhas irmãs, e para você, mulher de fé,
Só Deus sabe realmente o peso de uma oração. Deus conhece o peso da sua oração. Ele sabe que a sua oração tem peso. Hoje, nesse dia, a sua oração que tem peso, que tem constância, que tem conteúdo, que tem substância. A sua oração hoje precisa ser uma surpresa para Deus. Como a cananeia, que surpreendeu o coração de Deus dizendo: o Senhor pode mais. O que para mim hoje é um milagre, para o Senhor é uma simples migalha, mas eu preciso hoje desta migalha. E o Senhor diz: mulher, grande é a tua fé. Agora a mulher já não estava mais na posição da simples pedinte. Agora ela dominava a situação, podemos dizer assim. Ela tinha o controle da situação, porque o Senhor vai dizer para ela: como você quer, te seja feito. Olha a mudança. Aquela mulher que se prostrou, que se humilhou, que implorou para o Senhor, agora era a mulher que tinha os seus desejos atendidos. Como você quer, mulher, te será feito. Agora, nesse momento, Jesus garante a ela: o que você quer, te será concedido. E o mais lindo, gente, dessa passagem vem exatamente no final, em que diz que a partir daquela hora sua filha ficou curada. Não apenas a mulher cananeia foi tocada em sua fé, cresceu em sua fé, foi edificada em sua fé, mas uma pequena mulher, a filha daquela cananeia, também foi agraciada. Com isso eu quero dizer para você que a fé, ela nunca nos atinge somente a nós. Quando nós fazemos a experiência do amor de Deus, da graça de Deus, não somente nós somos beneficiados, mas a fé, ela irradia, ela é transmitida. Há um legado de fé. Essa mulher cananeia, essa mãe cananeia, deixou para sua filha um legado de fé. A Paula, que está aqui do meu lado, ela é mãe, tem 3 filhas. E ela, com certeza, deseja deixar para suas filhas, para a Paola, para a Pamela, para a Poliana, um legado de fé. Que as suas filhas, quando crescerem, possam crescer como mulheres de fé. Com certeza, essa filha que foi curada, que foi liberta da opressão do encardido, ela recebeu da sua mãe um legado de fé. Ela recebeu desta mãe que surpreendeu o coração de Jesus um legado de fé. Como é bom! O convite hoje é para que você, minha irmã, não pare hoje nos problemas, não pare hoje na dificuldade, não pare nesta quarta-feira na dor, na tribulação. Eu tenho visto o que o demônio encardido tem feito no coração de muitas mulheres. Hoje eu tenho visto, e a gente quando sai por aí por esse país em missão, tenho visto com muita tristeza mulheres em depressão, mulheres presas a uma cama com dor, mulheres com um olhar triste, sem brilho no olhar, mulheres que já não têm mais, perderam a graça de sorrir para a vida, mulheres que hoje murmuram, mulheres hoje que são escravas da bebida, do cigarro, do vício, mulheres hoje violentas que espancam seus filhos, que não têm mais paciência com seus filhos. Só que este não é o plano de Deus para a mulher. O plano de Deus para a mulher é que a mulher hoje seja mulher de fé, que surpreenda o coração de Deus com uma fé surpreendente e que a mulher possa passar esse legado de fé para o seu esposo, para os seus filhos, para os da sua casa. Hoje, Deus quer te tirar desta cama, quer te tirar da depressão, quer te tirar desse marasmo, dessa tristeza e te convidar a ser esta mulher de fé. Se você, por alguma razão, foi deixando de lado isso, não se culpe, não se condene, mas peça hoje, nesta manhã, o Espírito Santo, porque Deus pode mais.